Sabe aquela sensação de pernas pesadas, inchadas, ou aquelas veias que começam a aparecer? Pois é, isso pode ser bem mais do que um simples incômodo. Hoje a gente vai mergulhar fundo na doença venosa crônica, uma condição super comum, mas que muita gente ainda não entende direito e que afeta milhões de pessoas. E para se ter uma ideia do tamanho do problema, só nos Estados Unidos, mais de 25 milhões de adultos têm insuficiência venosa crônica. É, sem dúvida, um problema de saúde pública bem relevante. Embora muita gente associe a condição só com a aparência, como no caso das varizes, o ponto principal é outro. A doença venosa crônica é uma condição médica que progride com o tempo e que pode, sim, afetar bastante a qualidade de vida. Ok, então vamos entender isso melhor. O nome formal é doença venosa crônica, ou DVC, e ela pode se manifestar de várias formas diferentes. Os sintomas podem ir desde um desconforto, aquela sensação de peso nas pernas, até umas consequências bem mais sérias, como mudanças na cor da pele e até úlceras dolorosas, que já são a forma mais avançada da doença. Mas afinal, o que está acontecendo dentro das pernas para causar tudo isso? Vamos dar uma olhada na mecânica por trás do problema. A causa de tudo isso tem um nome: hipertensão venosa. Para simplificar, pense como se fosse um sistema de encanamento com defeito nas pernas. A pressão lá dentro fica muito alta, e isso vai gerando uma série de problemas em cascata. E essa imagem aqui ilustra o processo perfeitamente. Basicamente, a gente tem dois problemas principais: a obstrução e o refluxo. Ambos levam à hipertensão venosa. E essa pressão toda acaba gerando uma inflamação crônica, que é o que causa os sintomas que a gente vê e sente. Para ficar bem claro, a obstrução é como se fosse uma barreira no meio do rio impedindo a passagem da água. Já o refluxo é como um portão que não fecha direito, sabe? Ele deixa o sangue voltar e se acumular onde não deveria. Então, a sequência é bem lógica. O problema inicial, seja obstrução ou refluxo, faz a pressão aumentar. Essa pressão deforma as veias. E com o passar do tempo, essa pressão constante e a inflamação que vem junto começam a estragar os tecidos em volta, principalmente a pele. Certo. Agora que a gente já entendeu o que acontece por dentro, vamos ver como isso tudo se manifesta do lado de fora, como essa jornada fica visível ao longo do tempo. Os médicos usam um sistema para classificar a gravidade da doença, chamado CAAP. Ele vai do estágio C1, que são aqueles vasinhos bem pequenos, até o C6, que é a fase mais avançada, já com uma úlcera aberta. No estágio C2, a gente já vê as famosas varizes. Elas nada mais são do que o resultado direto daquela pressão alta, remodelando as paredes das veias, fazendo com que elas fiquem dilatadas, tortas e bem visíveis. Avançando para o estágio C4, a coisa já fica mais séria. A pressão contínua e a inflamação começam a danificar a própria pele de forma visível. Ela pode ficar mais escura, endurecida, inflamada. É uma condição chamada lipodermatoesclerose. E no estágio mais grave, o C6, o dano nos tecidos é tão grande que a pele simplesmente se rompe, formando uma ferida aberta bem dolorida. Isso é uma úlcera venosa ativa, uma complicação muito séria que muda completamente a vida de uma pessoa. Mas, olha, a boa notícia é que existem tratamentos, e o foco principal é até bem simples. O objetivo é controlar e aliviar aquele problema de pressão que está na raiz de tudo. A base de todo o tratamento é a terapia de compressão. Como a própria fonte destaca, ela é a peça fundamental, o alicerce, principalmente nos casos mais avançados da doença. Basicamente, ela funciona aplicando uma pressão de fora para dentro, o que ajuda a dar um suporte para as veias, diminui o inchaço e melhora a circulação do sangue de volta para o coração. É crucial para cicatrizar as úlceras e evitar que elas voltem. Agora, para os casos de refluxo, a medicina moderna tem umas soluções bem interessantes, com procedimentos minimamente invasivos. A ideia é fechar aquela veia que está com defeito para que o próprio corpo desvie o sangue por um caminho saudável. E o resultado visual disso é impressionante. Olha só aqui. Na esquerda, a gente vê no ultrassom uma veia aberta, com refluxo. Na direita, é a mesma veia depois do tratamento, completamente fechada. O fluxo de sangue foi corrigido. E existem basicamente duas formas de fazer isso. A ablação térmica, que é como se usasse calor para soldar e fechar a veia por dentro. E a ablação não térmica, que funciona como se fosse uma supercola médica para selar essa veia, mas sem usar calor. O resultado final é o mesmo. Bom, e para a gente ir fechando, vamos falar um pouco sobre quem tem mais risco de desenvolver o problema e quais são as mensagens mais importantes que ficam desta análise.
Então, entre os principais fatores de risco, a gente tem o avanço da idade, ter casos na família, ser mulher, a gravidez, obesidade e ter tido uma trombose venosa profunda antes. Ah, e claro, passar muito tempo em pé também aumenta o risco. E um ponto que a pesquisa bate muito na tecla é a necessidade de melhorar o treinamento dos profissionais e de criar diretrizes mais claras. Isso é fundamental para garantir que todo mundo que sofre com essa doença receba o tratamento certo, baseado no que a ciência já comprovou que funciona. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final muito importante. Com tanta gente vivendo com essa doença que só piora com o tempo, o que a gente pode fazer para garantir que essas pessoas recebam o diagnóstico correto e o tratamento adequado o mais rápido possível antes que a situação se agrave?